Olha só, gente, quanto mais natural for o alimento, melhor. Tanto que tem muita gente cultivando em casa mesmo, aquelas pequenas hortas. É verdade, eu mesmo tenho uma hortinha lá, tá, em casa, é bacana. Apartamento pequenininho, a gente tem que, né, se adequar também. Hoje o Se Liga Brasil tem boas dicas para a senhora dona de casa que acompanha o nosso programa. Nós fomos até um dos maiores viveiros de temperos e ervas de São Paulo. E lá nós encontramos ótimas ideias e sugestões para a senhora que está aí acompanhando a gente. Ô Diogo, coloca aqui, aí que belezinha. Essa é a famosa cebolinha. Ô, Márcia Maria, isso aqui é cebolinha? Ô, Revan, é cebolinha isso aqui, né? Cebolinha. É cebolinha, aí ó, já começa mesmo, pela cebolinha, vamos ver. Aroma e sabor por todos os cantos. Pelo menos 100 espécies de temperos e ervas são cultivadas aqui. Se você pensa em ter um pouquinho deste verde em casa, aí vai a primeira dica. É ter um vaso de qualidade, pelo menos uns 15 centímetros de altura, para quando você for fazer a drenagem, ter o espaço adequado, tá? Para você colocar a muda, ó, muda bem enraizada, para ela não ficar com excesso de água no vaso, tá? Para quando o sol bater já ter escorrido aquela água, para não danificar a planta. O vaso pode ter várias formas, inclusive alternativas. Sabe aquele garrafão de água? Aqui ele ganha hortelã. Desta lata brota capim-limão. Na panela e no escorredor tem morango silvestre. Na chaleira, alecrim. Até a jarra velha do liquidificador se transforma em vaso ecológico. E qualquer peça pode ser reaproveitada. Qualquer peça. Desde que esses vasos tenham um furo, que o furo é fundamental. Aqui, nem garrafa PET acaba no lixo. Também se transforma em vaso e de uma maneira bem simples, usando apenas um pedaço de arame, um pouquinho de manta de drenagem, terra e uma muda qualquer. E quem vai explicar todo esse processo pra gente é o Ricardo. Ricardo, em quanto tempo você consegue fazer um vaso desse pra gente? Eu acredito que em cerca de 10 minutos eu produzo um vaso desse. Então vamos lá, a garrafa é sua. Você vai usar uma faquinha, você vai fazer uma incisão aqui, depois você pega a tesourinha, vai cortar, você vai fazer a boca do seu vaso. Depois, com a ajuda de uma faca ou furadeira, faça 3 buraquinhos na lateral, outros 2 no bico da garrafa e um no fundo. Você passa o arame por aqui. Com o alicate você vai dobrar a ponta dele para ele não sair. Passe o arame também pelos furos do bico e torça a pontinha. Só então faça o plantio. Está pronto o seu vaso. Com o mesmo tipo de garrafa é possível criar ainda uma horta vertical. Neste caso, o fio de nylon entra em cena. Aí você vai dando um nó, uma para outra, tá? Vai dando um nozinho e vai amarrando de uma garrafa para outra. Deu um nó, você fez a outra, dá um nozinho, tá vendo? E assim você monta a sua horta vertical. Quer mais possibilidades? Olha aí, uma cerca também de garrafas PET. Gostou? Tudo praticamente sem gastos e o melhor, com consciência ambiental. Que gostoso, né? Ter um cantinho especial em casa para cultivar essas hortas, né? Daí você me pergunta, ô Douglas, por que você está falando sobre esse assunto? Primeiro, porque a gente quer cuidar melhor da sua saúde, quer fazer com que você, né, use cada vez mais coisas naturais, sem agrotóxico, que pode aí prejudicar a sua vida também. E olha só, para a gente aprender um pouquinho mais, eu vou aprender, você aí de casa também, nós vamos saber como criar uma horta. Você sabe como criar uma horta aí na sua casa? Uma horta bonita, saudável? Pois é, por isso, eu não sei, por isso que a gente convidou o Eri. Cadê o Eri? Tá aqui? Grande Eri, você é profissional. Esse é profissional, viu? Esse entende do assunto e é por isso que está sempre com a gente aqui no Se Liga Brasil. Ô Eri, para quem está em casa acompanhando a gente, eu moro num apartamento pequenininho, que hoje os apartamentos estão cada vez mais compactos, né? Então, eu moro numa residência. É possível fazer uma horta num apartamento, mesmo que ele seja pequenininho?
Bom dia, Douglas. Bom dia a você de casa. Gente, que alegria estar novamente aqui com vocês no Se Liga Brasil, Douglas. Um abraço a você de casa. Estou muito feliz em poder ensinar o público de casa como cultivar uma hortinha, não é mesmo, aí no seu quintal e até mesmo fazer uma horta vertical, não é? Bacana. Douglas, hoje eu trouxe aqui esse vaso de cerâmica. Por que este vaso? Justamente porque a cerâmica, ela ajuda a manter a umidade da terra. Então é muito importante se plantar ou no vaso de cerâmica ou em vaso de fibra de coco, enfim, tem uma série de opções, não é verdade? Hoje eu vou ensinar o público de casa, você que me assiste, como montar uma hortinha para você deixar no quintal, no cantinho, se for em vaso, ou até mesmo essa maravilha, Douglas, olha só, um painel, não é, que é muito bacana, olha que coisa maravilhosa, não é verdade, Douglas? Olha, você sabe, Eri, que eu estava acompanhando, você está mostrando isso aí agora, eu lembrei, Claro. eu fui ver uns apartamentos esses dias Certo. e eu vi que existem hoje aquelas varandas gourmet, né? E o Sim. pessoal está utilizando muito essa horta ou esse jardim vertical, né? Para poder aproveitar bem os espaços. Isso aí é um bom exemplo para quem mora em apartamento, mesmo que a sacada seja pequenininha, né? Com certeza, veja bem, se você tem um espaço pequeno, obviamente, esse painel, ele tem 1,60 m por 1,60 m. Por que eu optei em trazer esse painel de fibra de coco com bambu? Isso é fibra de coco com Fibra bambu? de coco, porque o xaxim foi proibido a sua comercialização. E o bacana, Douglas, desse material, se trabalhar com ele, é porque ele não dá umidade na parede. Legal. Então é muito bacana. Já vem com verniz, já justamente pela rega, tudo isso, com o tempo, ao decorrer dos anos, não dá nem umidade Eri, na parede. Oi. Eu tô curioso, Claro. para ver você montar um vasinho ali que dê para quem está em casa acompanhando a gente, montar em casa. Vamos colocar a mão na Vambora, massa lá com então? o maior Vamos prazer. ver? Vambora. Qual é o primeiro passo? Você falou do Olha. vaso de barro, que é o ideal para Sim. para poder absorver bem a água também, né? Eu gostaria até mesmo de fazer uma advertência, antes de fazer o plantio deste vaso. Sim. Essa jardineira de plástico. A você que me assiste, eu não aconselho nunca plantar em vaso plástico. Por quê? Porque o plástico esquenta muito com o sol e aquece bastante as raizames e dificulta o processo de enraizamento das espécies, né, das ervas. Em geral, eu aconselho nunca se plantar em plástico e sim em vaso de fibra de coco ou vaso de cerâmica. Vamos fazer então? Vamos embora. Vamos Hoje lá. eu trouxe esse alecrim. Olha que coisa maravilhosa. Você não tem Bonito, noção, hein? Douglas, e você que está em casa, o cheirinho do alecrim. É maravilhoso. De plástico, como eu já ensinei nos outros programas, argila expandida, que é esse material, que é muito Argila? importante. Argila expandida. Certo. Que é uma bolinha oca para se drenar, para não entupir o vaso, não é mesmo? Legal. Então, veja bem, já coloquei a argila aqui no vaso. Agora, eu vou colocar esse material, que é a manta de bedim, que é uma manta furada, que vai aqui embaixo, olha só, argila, manta de bedim, tá? Que é muito importante. E eu vou já fazer o plantio desse manjericão, não é? Legal, vamos lá então. Aqui eu tenho a terra preta, que é o melhor solo, gente, que existe. Sempre que vocês forem plantarem, utilizar só a terra preta, porque é maravilhoso esse tipo de solo. Que legal. Vou colocar a terra preta, não é, que é muito importante. E o que acontece? Vai sobrar um pouquinho de terra, vou deixar aqui ao meu lado. Não coloca tudo então, que a pessoa comprar no saco, por exemplo, Eri? Isso, não coloca tudo, eu coloquei até metade do vaso. Ah. Observem só, é um solo úmido por natureza maravilhoso. E o que é muito importante, Douglas, que as mudas, elas venham sangradas. Sangrada é isso aqui, olha. Não cai a terra ou o substrato que estiver plantado. Isso significa o quê? Por exemplo, os produtores comercializam em grande quantidade. Então eles compram, eles colocam a espécie no vaso, compacta o solo e a planta não está enraizada. Você compra aquela espécie maravilhosa, leva para casa, plantou, uma semana morre. Legal. Então é muito importante fazer esse teste, levantar pelo caulezinho, não vai judiar da espécie, não tem risco nenhum de perda, porque as raízes já estão bem sangradas, ou seja, bem enraizadas. Isso né? aí você vai passar para outro vaso que a gente está montando. Olha que maravilha. Vou passar aqui para o vaso, Legal. colocar no meio do vaso, tá esse Rapaz, manjericão. olha, deixa eu fazer uma observação. Eu gosto do Eri por causa disso. Ele coloca a mão na massa. Porque tem gente que é cheio de frescura, né? Tem Eu gente que não gosto. quer sujar a mão, tem gente que não quer, né, pegar na terra, sujar a unha. O Eri não, ele coloca a mão na massa. Aí Eu o Eri, gosto ó lá. mesmo. Tá Olha que trabalhando maravilha. bastante aí. O Eri, então você Obrigado, colocou Douglas. a metade do vaso ali com essa terra preta, Correto. colocou ali a muda O alecrim, sangrada, ao né? meio sangrada já. Centrei o meio do vaso para esteticamente ficar bonito, né? Ficar muito bacana e é muito importante. Agora eu vou trazer um pouco mais de solo terra preta. Olha só, colocar um pouquinho aqui do lado. Legal. Essa terra, gente, já vem com humus de minhoca, esterco bovino, ela suja um pouquinho, normal. E o que acontece? Olha, eu vou colocar um pouquinho do outro lado aqui, tá? Isso é muito importante para se fazer a drenagem bacana e compactar para que a muda ela não sinta, né? Entendi. Olha só, o solo é úmido, gente, é uma delícia, tá com humus de minhoca, esterco bovino, muito bacana. Colocar da terra é muito importante, Douglas, compactar o solo.
Porque a planta, ela entende que você está formando um novo torrão nela. Então ela vai sentir muito pouco. Você aí de casa, não estranhe, por quê? Vai sentir um pouquinho, porque é como se tivesse uma cirurgia na espécie, né? Vai perder algumas folhinhas, mas em questão de 30 dias ela revigora, fica bonita, cheia de folhas novas, né? Entendi. E esse alecrim, ele vai se desenvolver mais uns 30, 40 centímetros. É uma torceira bem bonita. Legal. E já pode 20, 30 dias colher. Aqui Oi, ao Eri. lado, Douglas. Oi, querido. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Você está Claro. plantando aí essa hortaliça, né? Sim. Essa hortaliça. Agora, por exemplo, você mostrou no começo do nosso papo aquele vasinho que é um pouquinho mais compridinho, que dá para plantar um pouquinho mais, né? Sim, sim. Tem algum problema a gente plantar espécies diferentes ali no mesmo vaso, diferente do que você está fazendo aqui Certo. com esse alecrim? Tem. Eu vou explicar exatamente, na prática, vou tocar e vou mostrar para vocês, todos que me assistem, e para você também, Douglas. Aqui, olha, eu trouxe a pimenta malagueta, aquela pimenta muito forte, né? Observem que eu plantei só ela aqui no vaso de fibra de coco, porque as raizames, elas vão se alastrar mais ou menos uns 10 centímetros, vai compor, e ela vai aumentar um pouquinho mais, neste vaso uns 15 centímetros. Tanto que você vê que já pode se colher para fazer um molho, já tem as pimentinhas já, isso é maravilhoso, não é? Legal. Aqui em cima eu trouxe a pimenta dedo de moça, que ela vai encorpar mais uns 10 centímetros neste vaso aqui, então eu não poderia plantar uma outra espécie, porque as raízes vão competir, vai atrofiar as raízes, não é bom para que a espécie se desenvolva, não é? Entendi. Então eu trouxe a dedo de moça e aqui do lado eu trouxe a pimenta ornamental. Para quem não gosta da pimenta muito forte, gente, essa pimenta ela é mais suave, ela não é muito ardida, não é? E é Sei. muito bacana para se usar. E nesses vasos de baixo, eu gostaria de ensinar para você como se plantar agora essas ervas, que vai ficar muito bacana com certeza. Ô, Eri, Oi. você fez um sinal aí com a mão agora que me chamou muita atenção. Você fez assim, eu lembrei de dinheiro. Lembrei de dinheiro. Quanto é que custa, mais ou menos, para a dona de casa que nos acompanha agora, ter uma horta ou um jardim como esse aqui na sacada do prédio ou na varanda de casa? Douglas, sua pergunta é muito importante. Hoje eu trouxe opções. Por exemplo, este painel de 1,60 m por 1,60 m, ele sai no valor mais ou menos de R$800. Certo. Aqui ao meu lado, eu trouxe opções simples, mas bonitas, que para a saúde das ervas também vai dar certo, que é muito barato. Esses vasos que ficam muito bonito aéreos, que ele é de concreto, ele dura uma vida inteira, ele vai sair mais ou menos uns R$30, que o concreto vai manter a umidade também na questão das raízes da terra e a espécie se desenvolve. Porém, observe que eu trouxe um manjericão italiano, roxo, porque ele possui raízes pequenas e vai se adequar a esse tamanho de vaso que tem uns 10 centímetros mais ou menos. Aqui embaixo, Douglas, você vai encontrar, você que nos assiste nesse momento, nos Garden Center, na CEAGESP, na empresa até que eu comercializo os projetos, que eu assino os projetos, também comercializa. A Legal. R$7, R$6. E o bacana, você Baratinho. percebe o conjunto em degradê, que fica bonito, não é? Você pode colocar 3, um maior, outro menor, que fica muito bacana. Ô, Eri, Oi, querido. é o seguinte, nosso tempo está acabando. Certo. Vamos finalizar então lá o vaso lá da erva, lá do alecrim. Perfeito. Mostra pra gente lá. Claro, claro. Ou nós já terminamos aquele vaso lá, hein? Já finalizamos aquele vaso. Uma dica importante, Douglas, eu vou só mostrar novamente. Gente, nunca decorar com pedrisco, porque sufoca as raizames, não é muito bom para a saúde da espécie. Aqui em cima você coloca uma casquinha de madeira, que é muito bom, que é um adubo, vai se decompondo com o tempo e é bom para a saúde da espécie e não dá um sobrepeso nas raízes, né? Então, aconselho, finalizou, só com casquinha de madeira, vai ficar muito bonito, vai compor com o tom do vaso e vai ficar muito bacana para a saúde da espécie. Eri, Aqui, oi, querido. Pode falar. Aqui do lado, olha, eu já sangrei, ou seja, tirei o vaso do torrão, diminui o torrão, não se preocupe, gente, observe, olha. Eu fiz um corte no torrão da espécie, não é? Isso não tem nenhum problema, você pode fazer isso daqui, ó, não vai judiar da planta. Ah, não? Não, de forma nenhuma. Sem tocar aqui no caule, você vai compactar novamente e você vai formar um novo torrão. É muito simples, não tenha medo de fazer isso, que não vai danificar a espécie. E ela vai agradecer porque ela vai entender que está se formando um novo torrão e vai ser muito bom para a saúde. Grande Eri, olha, muito obrigado, viu, Aqui pela do sua lado. participação aqui no programa, sempre muito gentil. Você volta semana que vem para conversar com a gente. Muito obrigado, sempre muito Douglas, gentil. só uma Oi. observação. Eu gostaria de deixar meu contato, se alguém de casa tiver alguma dúvida, quiser me ligar. Projeto de paisagismo em Terra Adubada é com a gente. Nosso telefone é 11 2605 0314, 2605 0314 e www.compreterra.com.br. Vou ter prazer em atendê-lo. Legal. Um abraço, Eri. Muito obrigado pela agradeço. disponibilidade sempre, viu? Um grande abraço a você.